Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula sobre parcelas subdivididas. Neste caso, analisaremos um exemplo de um experimento em que cultivaram-se as mesmas parcelas por 2 anos consecutivos. Elas eram constituídas de 7 adubos verdes e uma gramínea, que no caso era o milho. E a variável resposta, ou seja, a variável mensurada e medida para saber se havia diferença significativa entre os materiais cultivados e entre os anos de cultivo, ou ainda se havia interação entre anos de cultivo e materiais cultivados, a variável em questão foi matéria verde por parcela. Tá? Então, nós temos aqui um caso típico de parcela subdividida no tempo. As três conjuntos de hipóteses que nós vamos testar, o primeiro é o seguinte, olha, todos os possíveis níveis dos contrastes entre as médias dos níveis de A, nesse caso A, o fator primário. Então, entre coberturas vegetais, que eram 7 adubos verdes ou 7 leguminosas, e o milho, né? Então, eram 8 coberturas diferentes. Então, todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis de cobertura vegetal são estatisticamente nulos. E não H0, ou seja, há pelo menos um que difere dos demais. Para os níveis de ano, o teste era todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis de anos são estatisticamente nulos, né? E não H0 seria a contra-hipótese. E por fim, para a interação, os fatores cobertura vegetal e anos atuam independentemente sobre a variável resposta. E a contra-hipótese seria que eles não são independentes. Então, no caso, teria que estudar coberturas vegetais dentro de anos e anos dentro de cobertura vegetal, vice-versa. Então, aqui já está o quadro de dados tabulado, daquela maneira que eu disse para vocês na aula anterior, que era mais fácil. Percebam, nós temos repetições variando de 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 blocos. Níveis do fator primário variando de 1 a 8, então no primeiro quadro aqui nós temos 4, e no segundo quadro, no segundo slide, mais 4. Tá? Níveis do fator secundário, ano 1 e ano 2, sendo os totais da parcela, a soma das subparcelas dentro do primeiro nível da parcela, dentro da primeira repetição. Então, essa penúltima coluna diz respeito aos totais de parcela, devidamente calculados, e a última coluna, totais dos níveis de A, ou seja, total da variedade 1, aqui o total da variedade 1, considerando as 4 repetições no ano 1 e no ano 2. Total da variedade 2, considerando as 4 repetições no ano 1 e no ano 2. E a última linha refere-se, então, ao total do ano 1, considerando todas as variedades em todas as repetições, e o total do ano 2, todas as variedades em todas as repetições. E aqui o total geral do ensaio. Esse quadro é só para ficar mais fácil a gente tabular, como a gente já tinha discutido anteriormente. Assim fica mais fácil a gente enxergar de onde estão saindo as somas de quadrado. Esse aqui já é um quadro total de tratamentos, onde nós somamos as 4 repetições para a combinação A1, ano 1, ou seja, cobertura vegetal 1 no ano 1, cobertura vegetal 1 no ano 2, cobertura vegetal 2 no ano 1, cobertura vegetal 2 no ano 2, até cobertura vegetal 8 no ano 2. Seriam todas as combinações dos níveis dos fatores em teste, considerando as 4 repetições. Então, cada total desse aqui, ó, do interior, surge de K repetições, né? São 4 repetições, 4 repetições. Esse aqui surge de 8, porque é 4 mais 4, 8, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos aqui, ó. E aqui o total dos blocos, né? Percebam. Aqui eu tenho o total da cobertura vegetal 1 no ano 1, 2, 3 e 4. Total da cobertura vegetal 2 no ano 1, 2, 3, 4. Total da cobertura vegetal 3 no ano 1, 2, 3, 4. Total da última cobertura vegetal, né? A8, variando também de 1, 2, 3, 4. Ao somar essa linha, eu somo as 8 variedades dentro do bloco 1.
olhar aqui, ó. R$177 é o valor da primeira parcela, tá? Então, seria o total da primeira parcela, né? Total referente à variedade 1 no ano 1 e 2, dentro da repetição 1. E aqui os totais de bloco. Ao executarmos, então, a soma de quadrado, temos a correção, y ponto ao quadrado dividido por IJK, são 64 observações ao todo, dando um total para nós de 300.468,42. A soma de quadrado total é a soma de quadrado considerando todas as observações individuais do experimento, né? Seria o somatório de 86,6 ao quadrado até a última observação, 172,4 ao quadrado, menos a correção, tá? Dando um total aqui para nós de 53.348,86. A soma de quadrado de bloco, tá aqui a soma de quadrado do bloco, 1 sobre 16, né? Porque dentro de cada bloco aqui, nós estamos considerando 8 variedades em 2 anos. Por isso que eu divido por 16. Total, então, aqui, de cada bloco ao quadrado, menos a correção. Soma de quadrado de A, trabalhando aquela última linha, dá o total da 1 sobre 8, que aí é a soma de 2 anos, né? Peraí, soma de quadrado de A. Ele considera 8 observações. Esse total aqui, ele vem de 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2 anos dá 8. Então, 1 sobre 8. Somatório dos totais dos níveis de A ao quadrado, menos a correção. E a parcela, trabalha na penúltima coluna, 1 sobre 2, porque somos o ano 1 e 2 só. Dos totais de parcela ao quadrado, menos a correção. Um resíduo A sai por diferença. Parcela, menos bloco, menos a soma de quadrado de A, que dá um total de 1.681,37. E da subparcela, 1 sobre 32, porque cada observação, cada ano, total de cada ano ali, considera as 8 variedades em 4 repetições. Então, por isso que é 1 sobre 32. Do total de cada uma do total do ano 1 ao quadrado, mais do ano 2 ao quadrado, menos a correção, tá? E dá um total geral, dá uma soma de quadrado de subparcela de 4.648,06. E aí a soma de quadrado do bloco. A soma de quadrado de tratamento sai do interior do quadro total de tratamentos aqui, ó, né? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, só que lembrar, cada um desses vem de 4. Então, vem de 4 observações. Então, 1 sobre 4 desse valor ao quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, mais esse ao quadrado, até esse valor aqui ao quadrado, menos a correção. Tá aqui, ó, 49.896,32. Se da soma de quadrado de tratamento agora subtrairmos a soma de quadrado de cobertura vegetal, que seria A, e a soma de quadrado de anos, né? Eu botei esse A aí porque seriam 8 adubos verdes, né? Por isso que é 7 adubos verdes mais o milho. Mas o certo seria coberturas vegetais, para ficar um pouquinho mais didático. Nós, então, teremos a soma de quadrado da interação. A interação adubos verdes por ano seria a soma de quadrado de tratamento, menos A, menos soma de quadrado de anos. Tá? Então, dá 5.048,64. Soma de quadrado do resíduo B vai ser a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado parcela, menos a soma de quadrado de anos, menos a soma de quadrado da interação. Que dá uma soma de quadrado de 919,73. Então, aqui montando a análise da variância, né, nós temos aí todas as somas de quadrado, com seus respectivos graus de liberdade, 4 blocos, grau de liberdade 3,
8 adubos verdes ou coberturas vegetais, grau de liberdade 7. 3 vezes 7, 21, é o grau de liberdade do resíduo A. Nós temos IK parcelas, ou seja, 4 repetições. IK parcelas. Então, a repetição são 4 vezes 8 variedades, 4 vezes 8, 32, menos 1, 31, grau de liberdade da parcela. Subparcela, 2 anos, grau de liberdade 1. A interação seria 1 vezes 7, dá 7, né? E agora, o total, né? 64, menos 31, menos 1, menos 7, sobra 24 para o erro B. Calculamos as somas de quadrados. Se a gente dividir a soma de quadrados pelo respectivo grau de liberdade, temos os quadrados médios. Percebam que o F calculado para o fator A, eu construo soma de quadrado de A pelo quadrado médio do erro A. Desculpa, quadrado médio de A dividido pelo quadrado médio do erro A. Soma de quadrado para a subparcela, ou seja, para anos, quadrado médio da subparcela dividido pelo erro da subparcela. E para a interação, quadrado médio da interação pelo erro também da subparcela. Percebam que as 3 fontes de variação testadas aí são significativas. De nada, então, nos vale o estudo dos fatores isoladamente. É preciso, porém, que procedamos o desdobramento de cada nível do fator A dentro dos níveis do fator B e vice-versa. Ou seja, qual é o comportamento das coberturas vegetais ao longo dos anos e para cada cobertura vegetal qual foi o melhor ano. Então essas seriam as 2 perguntas a serem respondidas à medida que agora temos que trabalhar com desdobramento, ou seja, entender como é que está funcionando essa interação aí. Interessante para nós é que, para que estudamos as 8 variedades de cobertura vegetal dentro de cada ano, ou seja, dentro do ano 1 e dentro do ano 2, é preciso que nós utilizemos, então, o grau de liberdade do resíduo combinado, né? Através desse estimador aqui, que é o quadrado médio do A, mais grau de liberdade da subparcela, que multiplica o quadrado médio do erro B. Isso aqui dividido pelo número de níveis da subparcela. Então, nós temos um quadrado médio de resíduo combinado aqui, ó, 59,19, que está associado a 38 graus de Satarth weight, tá? Então, nós vamos fazer o desdobramento igual a gente já fazia lá no ensaio fatorial, dando para cada desdobramento, nesse caso, 7 graus de liberdade, porque eu tenho 8 níveis de A dentro de cada ano, menos 1, 7. E percebam aqui que o F calculado, tanto para A dentro do ano 1, né, todas as coberturas vegetais dentro do ano 1, ou seja, quando eu chego a essa conclusão de um F calculado para os níveis de cobertura vegetal dentro do primeiro ano, igual a 68,64, calculado, né, e comparo ele com um grau, com F tabelado em nível de 5% de probabilidade, com 7,38 graus de liberdade, percebam, o F calculado é muito maior que o F tabelado. Tá? Como ele é maior, então existe diferença estatística entre os níveis do fator em teste, ou seja, há pelo menos um possível contraste que difira estatisticamente de 0 dentro dos contrastes em teste. Então, existe pelo menos um contraste não nulo dentro dos possíveis contrastes, construindo com as médias dos níveis do fator em teste, ou seja, coberturas vegetais dentro do ano 1. Pelo menos um material diferiu dos demais. E isso equivale tanto para o ano 1 quanto para o ano 2. Né? Importa-nos agora saber, dentro do ano 1, qual foi o melhor material. Dentro do ano 2, qual foi o melhor material. Para isso, é preciso que apliquemos, então, um teste, por exemplo, um teste de Tucker, para comparar dentro do ano 1 qual foi o melhor material e dentro do ano 2 qual foi o melhor material. E esse aqui é o desdobramento agora para a cobertura 1. Então, eu tenho ano 1 e 2 dentro da cobertura, ano 1 e 2 dentro da cobertura vegetal 1, ou seja, para o material vegetal, né, imaginemos, eu não sei qual que é de cabeça aqui, mas sei lá, mucuna preta, ano 1 e 2. Eu vou chegar aqui lá na frente no F não significativo, ou seja, esse material teve o mesmo comportamento ao longo dos anos.
O que não aconteceu para a cobertura 2, para 3 e assim sucessivamente. Percebam, quando a gente vai estudar agora ano dentro da subparcela, subparcela, que é ano, dentro da parcela, que é material vegetal ou cobertura vegetal, eu vou estudar isso aqui com o erro B, 38,32, que é o quadrado médio, associado a 24 graus de liberdade. Então, para o nosso estudo aqui, ó, o material vegetal 1 se comportou estável ao longo dos anos, ou seja, o comportamento dele foi o mesmo, tanto no ano 1 quanto no ano 2. E o material 6 também, a cobertura vegetal 6, também se comportou da mesma forma do ano 1 para o ano 2, ou seja, o contraste entre a média do material 6, né? Média do A6 no ano 1, menos a média do A6 no ano 2, estatisticamente foi igual a zero. Né? Vai ser igual a zero, né? Já, o teste aqui já está mostrando que a análise da variância, quando a gente tem apenas 1 grau de liberdade, ela é conclusiva. Ou seja, o fator tem apenas 2 níveis em teste. Né? Grau de liberdade igual a 1. Eu espero, então, ter elucidado aí para vocês o caso da interação significativa. Vamos sempre lembrar que estudando níveis de parcela dentro de uma subparcela específica, a gente tem que utilizar os graus de liberdade do resíduo combinado. E níveis de subparcela dentro de um nível da parcela, aí nós podemos fazer o desdobramento estudando apenas com o resíduo da subparcela que está associado aos seus respectivos graus de liberdade, sem precisar utilizar a fórmula de Sadat-Wade. Certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.